Nossa, mas você é tão linda, você é tão feminina, você é tão mulher, sabe? Nem parece que você é trans. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre esses elogios que a cisgeneridade costuma fazer para nós, né? Como dizer para nós mulheres trans que nós nem parecemos uma trans, ou dizer para os homens trans que eles nem parecem trans. Enfim, dizer para nós que nós não parecemos com nós mesmas e, portanto, isso seria algo positivo. Olha só que legal, você está enganando bem. Enfim, a gente vai falar sobre esse tipo de elogio que a cisgeneridade faz pra gente, que não é elogio de forma nenhuma, e que quando você não corresponde a esse elogio do jeito que eles gostariam, eles ficam com raiva de você. Vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu vou aqui para a parte chata da mendicância. Vamos mendigar aqui, porque, né, como vocês bem sabem, eu abri uma vaquinha online para poder montar um computador para mim, porque o meu notebook não funciona mais, né? Ele não funciona mais, ele não tá mais rolando para poder renderizar os vídeos. A placa de vídeo dele tá muito defasada, ele é um notebook de 10 anos atrás. Enfim, não tem como trocar placa de vídeo de notebook, então eu preciso de um computador novo, só que eu tô quebrada, quebradíssima. Desde que eu fiz a minha cirurgia de designação sexual, não sei mais o que é ter dinheiro para poder fazer as minhas outras coisas. Então eu preciso que você me ajude caso você possa. Não é para você se endividar para ajudar youtuber, não, pelo amor de Deus. Mas caso você possa me ajudar, seria muito legal se você pudesse contribuir com a minha vaquinha. Quer dizer, se você pode, enfim. Seria muito legal que você contribuísse com a minha vaquinha. O link dela tá aqui, mas ele também vai estar direto na caixa de descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E bem aqui estão os nomes de algumas pessoas que já contribuíram para a vaquinha e eu sou muito agradecida por vocês, tá? A gente vai conseguir montar esse computador em algum momento. Enfim, me ajudem no que vocês puderem. Se você não puder contribuir financeiramente para a vaquinha, sai divulgando ela por aí, porque quem sabe a sua divulgação chegue em alguém que possa contribuir. Mas agora que passamos dessa mendicância aqui, desse momento de pedinte, vamos aqui para o vídeo em questão, para o que importa desse vídeo em questão. Esse é um dos vídeos cuja ideia surgiu daquele pronunciamento da Maia Massafera, né? Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão da voz dela, você pode ver no card aqui. Mas eu não falei muito sobre o resultado da voz dela, né? No vídeo eu até disse, vou falar sobre o resultado, acabou que eu não falei. Mas aí, isso daí também eu posso falar depois num vídeo. Acho que eu vou fazer, sim, um vídeo falando sobre como que funciona essa cirurgia, né? Mesmo que ninguém tenha pedido, eu vou fazer esse vídeo porque me deu vontade de fazer. E, bom, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que teve gente que comentou ali, a Maia estragou a voz dela pra sempre. Gente, vocês nem sabem como é a voz da Maia Massafera direito ainda. Porque o que a gente ouviu foi uma prévia, tá? Foi uma prévia, vai demorar uns 2 meses pra voz dela estar de fato pronta. Pra tudo ter terminado de cicatrizar, ela não tá mais rouca daquele jeito. Mas não é isso que importa pra esse vídeo em questão. Como tá, enfim, a afinação da voz dela não é a questão aqui. A questão é o momento em que ela falou lá sobre as pessoas estarem elogiando ela, dizendo que ela nem parece trans. Então, vamos falar sobre isso, porque esse é um elogio muito comum, elogio que não é elogio coisa nenhuma, muito comum das pessoas cisgênero fazerem para nós. Quando elas ficam sabendo que a gente é trans, geralmente elas, né, ficam surpresas, elas e falam alguma coisa como, nossa, mas você nem parece que é trans, parabéns. Parabéns por você não parecer o que você é. É basicamente isso que elas dizem para nós. Vamos lá. Esse tipo de elogio, que não é elogio, ele é bem intencionado, porque essas pessoas elas estão justamente querendo muitas vezes nos agradar. Às vezes elas até nem acham que a gente de fato não pareça trans, mas elas querem agradar a gente porque elas acham que o que a gente quer é de fato não parecer trans. Elas acham que o que a gente quer é passar desapercebida mesmo, ser vista enquanto qualquer outra mulher é vista. E bom, esse entendimento da cisgeneridade não está tão errado assim, porque de fato a gente muitas vezes está buscando uma passabilidade. Muitas vezes é por uma questão de segurança, muitas vezes é para acalmar mais as disforias,
mas de fato, dentro do nosso meio, a gente tem a busca pela passabilidade como sendo uma coisa que norteia uma boa parte das pessoas trans. São poucas que realmente não estão nem aí para esse negócio de passabilidade. Eu, particularmente, já ouvi isso várias vezes, desde que eu iniciei a minha transição de gênero, né? Várias vezes mesmo. No caso, eu de fato tenho uma passabilidade. Se eu ficar bem calada no recinto, as pessoas não vão perceber que eu sou trans. Se eu falo alguma coisa, ou elas acham que, sei lá, eu sou uma dessas mina que toma testosterona pra ir pra academia, apesar de que eu não tenho esse físico todo de academia, eu vou voltar pra academia, inclusive, eu preciso muito voltar. Ou então elas acham que eu tenho algum problema vocal, sei lá, aconteceu algum problema na minha voz, ou então elas desconfiam que eu sou trans. Mas se eu fico bem calada, elas não percebem muito, então eu consigo andar na rua assim tranquilamente sem ser xingada, né? Inclusive nunca aconteceu comigo desde que eu iniciei a transição. Na verdade aconteceu uma vez, quando eu tava bem no iniciozinho da transição, que tacaram uma pedra perto de mim. Não lembro se a pedra pegou em mim ou não, mas foi tipo, se pegou foi na minha perna. Foi uma coisa assim, besta, que eu acho que foram até uns pré-adolescentes, assim, mas foi bem no início mesmo, ainda em 2016, assim. Então, tem muito tempo. Mas, de fato, eu vou andando na rua, as pessoas não, sei lá, elas me olham como elas olham qualquer outra menina, né? Mas aí, quando eu digo que eu sou trans, pra pessoa cisgênero, é bem comum eu receber esse tipo de elogio, né? Das pessoas falarem pra mim que eu nem pareço trans. E, gente, isso não é elogio, tá bom? Isso não é elogio. Quando você diz isso pra alguém, você está dizendo que ela não deveria parecer com o que ela é. Então você está basicamente colocando ali como sendo negativo aquilo que ela é. Quando você elogia alguém dizendo, nossa, mas você nem parece isso, você está querendo dizer que isso é uma coisa negativa. Então, quando você vira para uma pessoa trans e você fala que ela nem parece trans e fala disso como sendo algo positivo, você tá denotando ali que ser trans é uma coisa ruim. Ser trans não é uma coisa desejada. Ser trans é uma coisa assim que deveria ser evitada. Não é uma coisa boa. Portanto, que bom que você não parece isso daí, porque isso daí não é algo bom. Então, né, não é um elogio válido. Pessoas, por favor, não elogiem a gente assim. Mas esse não é o único tipo de elogio que fazem pra gente, né? Muitas vezes também falam o quanto que a gente tá reproduzindo bem os padrões daquele gênero que a gente tá reivindicando. Quanto que a gente tá reproduzindo bem os padrões de gênero feminino ou masculino. Só que quando a gente para pra pensar, esses padrões de gênero, eles vêm todos de uma base de opressão. Então eu não sei também se eu deveria ver isso como um elogio. Apesar, a gente entra aqui numa área que é muito nebulosa, né? Porque se a gente está reivindicando um gênero, se a gente está fazendo uma transição de gênero para poder reivindicar aquele gênero, a gente de fato está pegando várias coisas que são do estereótipo daquele gênero e trazendo para nós. Assim como as pessoas cisgênero também fazem, mas a gente faz isso de uma forma que fica mais explicitada, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está, assim, ativamente reproduzindo estereótipos de gênero para que a gente possa ser reconhecida como gênero que a gente está reivindicando, para assim poder acalmar essa disforia que a gente tem, ao mesmo tempo a gente sabe que esses padrões de gênero, eles são opressores contra nós mesmas, né? Eles são bem opressores contra todas as pessoas que existem, principalmente contra as pessoas que são femininas. Sejam mulheres cisgênero, sejam mulheres transgênero, seja a gay bem afeminada, enfim. É bem opressivo contra pessoas que são do gênero feminino. Então, as pessoas elogiam a gente por a gente estar performando uma coisa que é opressiva ao mesmo tempo. Então, uma zona cinzenta. A gente não quer que nos elogiem dizendo que a gente não parece trans, pelo menos não as pessoas trans que são mais conscientes, né? A gente não gosta desse tipo de elogio, não elogiem a gente assim, mas ao mesmo tempo a gente busca uma passabilidade, a gente busca de fato não parecer uma pessoa trans, porque isso evita que a gente sofra diversas violências na nossa vida, principalmente na rua, né? E a gente reproduz estereótipos de gênero, seja do gênero feminino, como é no caso de pessoas transfemininas, ou de gênero masculino, como é no caso de pessoas transmasculinas. A gente reproduz aqueles estereótipos de gênero justamente para a gente poder
ser vista na sociedade enquanto pertencentes àquele gênero, porque isso acalma as nossas disforias, mas aquilo também é danoso. Então, assim, todos os elogios que acabam fazendo para nós, pessoas trans, especificamente por nós sermos pessoas trans, são elogios muito complicados, né? Um tipo de elogio também que eu já presenciei há bastante tempo atrás, antes de eu iniciar minha produção de conteúdo aqui na internet, foi de ver algumas pessoas falando sobre outras pessoas trans. Na verdade, isso foi antes de eu iniciar minha transição. Eu vi algumas pessoas cisgênero falando sobre pessoas trans, dizendo: nossa, mas você viu quanto que ela é inteligente? Sabe? Tipo, nossa, ela é uma trans tão inteligente. Tipo, não era elogiando de fato a inteligência daquela pessoa, mas era elogiando o fato dela ser uma trans inteligente. Porque as pessoas, elas têm uma visão muito estereotipada do que seria uma pessoa trans, uma visão que é realmente construída pela mídia, porque as pessoas, elas não convivem com pessoas trans, ou pelo menos elas acham que não convivem com pessoas trans. Então elas têm uma visão da transgeneridade que não condiz com, de fato, o que é a transgeneridade. E a visão que elas têm de mulheres trans geralmente é uma visão de alguém que não tem nenhum tipo de estudo, e a maioria de nós não tem estudo mesmo. Por não ter estudo, seria uma pessoa, né, burra, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não saberia falar, uma pessoa que não saberia articular, uma pessoa com quem não tem como você conversar, uma pessoa que vive unicamente para dar prazer para pessoas que não ela, então uma pessoa que é muito sexualizada, uma pessoa que, né, enfim, tem diversas características ali muito pré-definidas na cabeça deles, que quando eles encontram alguém que não tem aquelas características, sejam características físicas, que mostrem que aquela pessoa de fato é uma pessoa trans, ou sejam características de personalidade, né, que, enfim, estão distantes daquele entendimento delas, elas entram em parafuso. Elas olham assim, nossa, mas como assim? Aquela pessoa é uma pessoa trans, mas ela é inteligente? Mas assim, quando você tem esse tipo de pensamento, para pensar. Quantas pessoas trans você conhece? Com quantas pessoas trans você já conversou? Mesmo aquelas pessoas trans que você vê como sendo, entre aspas, inferiores a você, né? Tipo, por exemplo, uma menina trans que tá ali na pista fazendo programa, que você já olha para ela com um caráter de desumanização. Você já parou para conversar com ela? Você já parou para conversar com alguma dessas meninas que estão na pista? Você já parou para ver como são distintas as personalidades dentro daquilo que constitui a transgeneridade? De como são diferentes as variedades, tanto de personalidade, quanto de aparência, quanto de intelecto das pessoas que compõem a transgeneridade, dos valores culturais de cada uma dessa pessoa, do background cultural de cada uma daquelas pessoas? Você já parou para pensar que às vezes não tem um background que seja da mesma cultura que a sua, não quer dizer que aquela pessoa tenha uma inteligência inferior? Porque quando alguém vira para uma pessoa e fala: nossa, mas aquela menina ali, ela é uma trans, mas ela é tão inteligente, né? Ela não tá elogiando a inteligência. Ela tá colocando ali um mas antes. Ela tá dizendo que não é comum pessoas trans serem inteligentes, então aquela é uma coisa fora da curva. Gente, não sei. Esses elogios, eles não são elogios, eles são elogios que eles podem até glorificar um indivíduo específico, mas eles são elogios que são depreciativos para toda uma classe. Quando você se surpreende por uma pessoa trans ser inteligente, isso mostra a visão que você tem de todo o grupo da transgeneridade. Quando você vira para uma pessoa trans e fala que ela não parece uma pessoa trans e diz isso como sendo um elogio, você está denotando que você acha que ser trans é uma coisa ruim, portanto é uma coisa que não é desejada ser aparente em nós. Quando você vira para uma pessoa trans e fala: nossa, você é trans, mas você é tão bonita, você está dizendo que você não acha que pessoas trans no todo são bonitas, que são pessoas que não são adequadas para sua, sei lá, para sua mente ficar agraciada. E aí quando você encontra uma que você considera bonita, aí para você isso é uma grande coisa. Entende? São elogios que não são elogios. Por que você não pode elogiar uma pessoa trans simplesmente dizendo: você é muito bonita? Porque você tem que falar: nossa, você é uma trans muito bonita. Por que você não, sei lá, elogia a roupa que a pessoa trans está usando, sem falar: nossa, você tá tão feminina com essa roupa, ou você está tão masculino com essa roupa, parabéns. Sabe? Só elogia a roupa.
Você não precisa fazer elogios que mostrem o que você... que mostrem a visão ruim que você tem sobre transgeneridade. Você tem que estar ativamente buscando desconstruir essas visões negativas que você tem sobre transgeneridade. Não só sobre transgeneridade, mas as visões negativas que você tem sobre qualquer grupo social, assim, minoritário, sabe? Entendimentos que você tem sobre pessoas negras, entendimentos negativos que você tem sobre pessoas negras, entendimentos negativos que você tem sobre mulheres, entendimentos negativos que você tem sobre pessoas com deficiência, entendimentos negativos que você tem contra pessoas, sobre pessoas LGBTQIA+. Você tem que desconstruir esse tipo de coisa. Você desconstrói esse tipo de coisa conhecendo pessoas. E para você conhecer pessoas, é melhor que você chegue para conversar com essas pessoas sem colocar já uma barreira denotando o que você pensa daquele grupo. Muitas meninas trans vão se sentir felizes quando alguém dizer para elas que elas nem parecem trans, ou dizer para elas que elas são muito femininas mesmo sendo trans. Enfim, dizer coisas desse tipo para elas, né? Dizer que elas estão enganando bem, que também é uma coisa que muitas pessoas acham que seria um elogio. Não é um elogio. Mas evite esse tipo de coisa. Porque às vezes você vai se deparar com uma pessoa trans que ela tem uma certa consciência a mais sobre como que as transfobias funcionam, e ela não vai ficar agraciada com isso. Ela não vai achar que isso é um elogio válido. Ela não vai achar que você está elogiando ela. Ela vai ver toda a problemática que tem nisso, tudo que você pensa sobre pessoas trans quando você diz um negócio desse. Porque é isso, o problema não é exatamente no elogio em si. O problema é no que você pensa sobre pessoas trans e como que isso fica óbvio quando você faz um elogio desse tipo. Então pensem se essa é a imagem que vocês querem passar, sabe? Antes de pensar se vocês querem ou não acabar ofendendo uma pessoa trans, porque às vezes vocês não estão nem aí mesmo pra isso, né? Se vocês vão estar ofendendo ou não uma pessoa trans, pensa se essa é a imagem que você quer passar. A imagem de uma pessoa totalmente ignorante quanto àquele grupo ao qual você está se referindo. É só questão de pensar um pouco. Você gostaria que alguém fosse te elogiar, sei lá, negando algo que fosse importante para você, algo que compusesse quem você é, mostrando que aquilo que você é não é algo que seja bom, não é algo que é visto de bons olhos? Você acharia isso bom? É a mesma lógica de quando as pessoas vão elogiar uma pessoa negra dizendo que a pessoa tem alma de branco, sabe? Você vai elogiar uma pessoa negra falando que ela tem alma de branco como se isso fosse algo positivo? Como se ser uma pessoa negra fosse algo negativo? A mesma coisa é quando você vira para uma pessoa trans e você fala que ela nem parece uma pessoa trans, falando disso como uma forma elogiosa. Você está dizendo que ser uma pessoa cisgênero é a única coisa que é boa e ser uma pessoa trans é uma coisa que é ruim. Então, se você está parecendo uma pessoa cisgênero, parabéns, você está no caminho certo. Porque você está totalmente diferente daquilo que, sabe, que compõe esse grupo que você faz parte, que é um grupo tão horrível. São tipos de elogios que se as pessoas elas parassem para pensar um pouco, se elas parassem para raciocinar o que tem por trás desse elogio, se elas parassem para refletir em como elas enxergam aquele grupo social, elas mesmas não fariam esse tipo de elogio. Elas mesmas perceberiam que isso, na verdade, é muito mais um ataque do que um elogio propriamente dito. Mas as pessoas, eu entendo que elas estão bem intencionadas quando elas falam um negócio desse. Elas não estão falando isso para nos machucar. Elas só não estão refletindo o quanto que isso demonstra o problema que elas enxergam nesse grupo. E muitas pessoas, elas até enxergam isso, elas até refletiram já sobre isso, elas percebem que isso demonstra o que elas pensam sobre esse grupo. Mas muitas vezes elas não se importam, porque elas de fato acham que ser trans é errado. Então, né, se elas estão dizendo que você nem parece trans, então é o maior tipo de elogio que elas poderiam fazer pra você, já que pra elas você não deveria existir enquanto uma pessoa trans. Já que pra elas você deveria de fato ser uma pessoa cis. Será que esse vídeo ficou muito viajado? Talvez tenha ficado, né? Ai, é isso que dá pra fazer vídeo sem roteiro, assim. Ai, não, vou fazer esse vídeo aqui só com o meu feeling, porque vai ficar mais natural. Às vezes eu vou pra uns lugares que eu fico pensando, amada, você foi longe. Mas me diz aí se eu fui longe mesmo ou não. Então comenta o que você acha sobre essa discussão. O que você acha sobre esse tipo de elogio não elogioso.
E se você não sabe o que comentar, coloca o morcego do engajamento, o emoji do morcegão do engajamento. Joga ele aí pra gente, que também engajar é sempre bom, né? É sempre bom. E não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso também é uma forma de engajamento muito boa aqui para a plataforma. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ah, e também quando eu estava editando o vídeo anterior, eu gostei mais do áudio com o microfone de lapela. E eu vi nos comentários que vocês também gostaram. Só teve uma pessoa que disse que estava chiando, que o áudio ficou com um chiadinho. Eu não vi isso durante a edição. Mas o restante estava todo elogioso, então decidi voltar com a lapela. Talvez agora tenha chiado que eu bati na lapela, né? Mas enfim, aos poucos eu vou entendendo qual é a melhor forma de gravar nesse meu estúdio novo aqui. É isso. Até mais.